Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta Santa Missa da Páscoa do Senhor. Também uma boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Intenções da Santa Missa. Falecidos: Luiz Roberto Godoy, Lucília Batista Ribeiro, Laide Batista Ribeiro, Lucídio Batista Ribeiro, José Saide, Alaide Faria Saide, Orlando Ferreira de Matos, Benedita de Matos, Jurema de Matos Saide. Sigamos Jesus crucificado por passar a vida fazendo o bem, e exatamente por isso ressuscitado pelo Pai, que assim nos abre as portas de sua vida eterna. Ficamos em pé com muita alegria para receber a equipe da liturgia com o canto inicial. O Senhor ressuscitou. Pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa Santa Missa, também aqueles que nos acompanham pela rede social. Domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou, centro da nossa fé. A liturgia nos chama a resgatar a centralidade da ressurreição para a nossa vida. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Por minha culpa, tão grande.
Cristo, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos converta, nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade de sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dia que
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristãos afinal, salve o ouvinte na passão, poder inocente, ó Cristo, abrimos o Pai o abismo. O pecado, o mundo para o pecado, tu és a forte mais forte, e a briga da igreja na morte. O rei da vida cativo é pouco mais que meu filho, responde, pois não Maria, o teu caminho que havia. O Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão lençol. Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, verdade. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou,
De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos visitantes, domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus, centro da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E hoje a liturgia nos chama a resgatar a centralidade desse evento na nossa vida. O que significa acreditar em Jesus ressuscitado? Ter algo a mais na nossa existência. Atos dos Apóstolos, o livro que narra o início da igreja. Primeira parte, a história de Pedro, segunda parte, a história de Paulo. Acompanhamos a paixão de Cristo e vimos na paixão de Cristo que quando Jesus foi preso, os apóstolos fugiram, acovardados. De repente, depois de verem a ressurreição de Jesus, voltam para o caminho, voltam para Jesus, a ponto de dar a sua vida. O livro de Atos dos Apóstolos, a leitura nos proposta hoje, fala do episódio da conversão de Cornélio e Pedro para a conversão desse pagão e de todos os pagãos. Fala da vida de Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem, que buscou a vontade de Deus, morreu por causa da maldade humana, mas ressurgiu para dar esperança a esta mesma humanidade. Fazer o bem significa caminhar rumo à ressurreição, aquilo que é nossa vocação, nosso destino de pessoas, homens e mulheres de fé. Por isso precisamos aprender olhando para o céu, olhando para as coisas do alto. É o que Paulo ensina aos Colossenses, uma comunidade não muito grande no tempo de Paulo. Paulo não fundou essa comunidade dos Colossenses, porque Paulo ia somente para as grandes metrópoles. Fundava a comunidade nas grandes metrópoles e depois essas grandes comunidades fundavam as comunidades ao redor. Colossenses não foi fundada por Paulo, maioria pagãos, uma comunidade que tinha muita influência da fé pagã, e estavam ensinando lá na comunidade de Colossenses: olha, Jesus ressuscitou, sim, a ressurreição ela é importante, mas podemos também seguir a lei de Moisés, podemos também viver esse aspecto de uma outra fé. Paulo precisa corrigir os colossenses e a igreja de todos os tempos. A ressurreição de Jesus basta. Não precisamos de mais nada. E é preciso viver olhando para as coisas do alto. Porque se nós não vivemos a nossa fé como horizonte a ressurreição de Jesus, corremos o risco de colocar nossas esperanças nas coisas deste mundo, nas coisas que acontecem conosco. Pior ainda, às vezes corremos o risco de eleger as situações de morte, de angústia, como centro de nossa vida. A tentação dos colossenses ainda ela é muito viva na nossa humanidade. Dificuldades, angústias, medos e às vezes até a nossa vida de fé. Rezamos, pedindo a Deus uma cura de uma doença física,
pedindo a Deus que me ajude a superar um problema da família, às vezes pedindo a Deus até a prosperidade material. Paulo, ele chama a atenção para aprendermos a viver buscando as coisas do alto, buscando a ressurreição, porque tudo que temos aqui é passageiro. Não ficamos muito tempo nas angústias e naquilo que nos é proposto neste mundo. E a ressurreição de Jesus é a grande luz que nós precisamos. Há um tempo atrás, começou a surgir na mídia, as chamadas missa show. Os artistas convidados pelos padres famosos para cantar no final da missa, e reunia um monte de gente para as missas. Os bispos precisaram interferir. Não existe missa show. O que nos atrai é a ressurreição de Jesus. Se precisamos de show ou de outro atrativo para seguir Jesus, então a nossa fé não é verdadeira. E a ressurreição de Jesus perdeu o efeito. É ela que nos atrai, é ela que nos motiva, é a ela que nós devemos olhar, buscando as coisas do alto. No Evangelho de hoje, chama a atenção para o coração de Madalena, uma mulher que viu a angústia de Jesus no Calvário, que estava entristecida, com o coração amargurado, mas ela não ficou com o seu coração na dor e na morte. Ela saiu de madrugada, buscando algo a mais do que as situações de morte. Precisamos aprender com Madalena. Vida difícil, problemas, dificuldades, situações de morte comuns. Mas o nosso coração não pode se acomodar a essas situações. Por isso, levantar de madrugada para rezar, para buscar algo mais. É isso que Madalena nos ensina. E o coração dela a moveu para onde Jesus estava. Foi para o túmulo. Queria estar perto de Jesus. E chegando ao túmulo não encontrou Jesus. Ela foi a primeira no Evangelho de João a entrar em contato com a realidade da ressurreição. E quando ela entrou em contato com a realidade da ressurreição, as tristezas, as angústias não tinham mais sentido. Saiu correndo. No Evangelho de hoje é uma correria que sobe. Quem realmente faz a experiência de Jesus ressuscitado tem pressa de ir ao encontro dos outros, de ir evangelizar, de ir transmitir essa grande novidade para a humanidade. E ela transmitiu para Pedro e João. Aqui no Evangelho é importante dizer, Pedro representando a comunidade de Jerusalém, a comunidade hierárquica, e João representando a comunidade da Ásia Menor, as comunidades onde o amor era mais importante do que a hierarquia. E existia, no tempo do Evangelho, 100 anos depois de Cristo, uma certa disputa entre essas comunidades. Quem era mais fiel a Jesus, quem era menos fiel. E a comunidade do discípulo amado é a comunidade que mais se esforçava para compreender a ressurreição e viver o amor, que era o grande mandamento de Jesus. Por isso, às vezes, se achava um pouco maior do que a comunidade petrina. No Evangelho de hoje, uma catequese muito bonita sobre o verdadeiro seguimento de Jesus, de quem realmente encontrou a ressurreição. João e Pedro recebem a notícia juntos, saem correndo. João corre mais, chega primeiro ao túmulo. A
mensagem aqui é simples. Quem ama se esforça mais. Quem ama não se atrasa. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu falo porque é pedagogia do Evangelho de João. Quem ama Jesus não chega atrasado na missa. Porque se atrasou, é porque algo foi mais importante do que a ressurreição. João chega primeiro, faz a experiência do ressuscitado, é mais esforçado, ama mais. Podia muito bem dizer para Pedro: olha, Pedro, você não é cristão de verdade, eu é que sou, amo mais, me dedico mais, cheguei primeiro. Mas o evangelista João me dá uma catequese muito bonita de eclesiologia, de vivência na igreja. Mesmo se esforçando mais, ele espera para fazer a experiência da ressurreição junto com Pedro. É importante entender isso. Fazer a experiência da ressurreição junto com a igreja. Às vezes, nós corremos o risco de pensar assim: eu estudo mais do que esse padre, sei mais do que esse padre, do que os bispos. Eu rezo em casa, faço minha experiência com o ressuscitado em casa. Quem ama de verdade, mesmo sabendo estar à frente da igreja, é capaz de esperar para fazer a experiência do ressuscitado com a igreja. Agora, no tempo pascal, nós vamos ver a comunidade como centro da experiência com o ressuscitado. É importante, sim, rezar sozinho, ter meu ritmo, ter minha espiritualidade. Mas a verdadeira experiência com o ressuscitado eu faço com a igreja. Porque senão o perigo de fazer da experiência da ressurreição apenas um entusiasmo inicial e desistir é muito grande. Agora, quando fazemos a experiência do ressuscitado com a igreja representada em Pedro, ela anda devagar, é um transatlântico. Tem gente que acha que a igreja é muito lerda em algumas questões. A igreja é prudente, tem 2000 anos de história, sabe das coisas. Por isso que podemos pensar o que quiser, podemos estudar o que quisermos, mas na hora de fazer uma experiência real e verdadeira com ressurreição, junto com a igreja, porque a igreja não vai deixar fazer a nossa experiência com o ressuscitado ser apenas um entusiasmo inicial, que depois deixo tudo e vou embora. Quem realmente faz a experiência da ressurreição com a igreja, sabe entender a igreja, sabe esperar a igreja, sabe respeitar o ritmo da igreja, sabe viver em comunidade, sabe se doar para essa mesma comunidade. E é assim que nós vamos entender o que significa fazer a experiência da ressurreição. Algo que dá sentido para a nossa existência, algo que nos faz ser bons, nos faz buscar o bem para nós e para o mundo, a paz, fruto da experiência da ressurreição, a paz que o nosso mundo tanto precisa. Uma vez um padre, andando pela rua, encontrou um bando de meninos brincando de guerra. Os meninos fizeram as arminhas
que estavam lá, atirava, o outro caía, levantava, escondia atrás do banco. E o padre viu aquela cena, chamou as crianças: meus filhos, vem cá, né? Do que vocês estão brincando? Nós estamos brincando de guerra, né? De guerrinha. Aí o padre falou: mas meus filhos, esse negócio de guerra não é bom, só traz dor, tristeza. Por que vocês não brincam de paz? Aí os meninos olharam para o padre: mas padre, nós não sabemos brincar de paz. O senhor não quer nos ensinar a brincar de paz? Aí o padre se viu numa situação difícil, porque ele também não sabia brincar de paz. Porque a nossa sociedade vive de conflitos de guerra. E às vezes não sabe o caminho da paz. O padre marcou uma reunião para o outro dia com aqueles meninos e foi para casa tentar inventar uma brincadeira de paz. Certamente a brincadeira do padre teve como centro a ressurreição de Jesus. Qual foi a brincadeira do padre? Cada um pode também inventar para ajudar o padre, para aprendermos a superar as situações de guerras e de morte, para viver a cultura da paz, do bem. É isso que a ressurreição de Jesus inaugura em nossa humanidade, na igreja, na minha e na sua vida. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Busquemos as coisas do alto. É a mensagem da palavra de Deus para nós, neste domingo da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Fiquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, ressuscitando Jesus, vós nos abristes as portas de vossa vida eterna. Para não nos perdermos no caminho, rezamos a vós pedindo: dê-nos a vida, ressuscitai-nos. Para que nós gastemos fazendo o bem a vida que vos sempre ressuscitais, rezemos. Deus a vida, ressuscitai-nos. Para que a Igreja testemunhe ao mundo a ressurreição como povo que já vive a vida eterna pela prática do bem, rezemos. Deus a vida, ressuscitai-nos. Para que toda a humanidade experimente a força da ressurreição na busca da paz que supera toda violência, divisão e injustiça, rezemos. Deus da vida, ressuscitai-nos. Ó Pai, dai-nos experimentar já aqui o vosso céu, e plenamente um dia, por nossa vital união com vosso Filho, ressuscitado, que convosco vive e reina eternamente. Amém. Senhor da igreja,
que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesta noite, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte, e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Braz, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, parentes, amigos, falecidos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor, confiança e esperança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus de Deus, retiras o pecado do mundo. Piedade de nós. Oh, Deus de Deus, retiras o pecado do mundo.
e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que nele encontra o seu refúgio. Amados irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Recebemos teu corpo e sangue, Senhor, e tua força divina, mostra o teu grande amor, são nossas forças amigas, fazem vencer todo mal. Nos conduz
Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecimento a todos que vieram celebrar conosco, nossos visitantes, aqueles que nos ajudam na liturgia, o Nilson, que nos ajuda a chegar a mais pessoas. Nós, durante algum tempo, vamos ter as nossas atividades aqui no nosso salão, devido à reforma. Esta semana vamos começar a mexer no telhado, né? Então, por isso as nossas missas serão aqui no salão e também as outras atividades. Terça-feira temos o grupo de oração a partir das 19h30. Quarta-feira, os devotos de Santa Rita, a missa devocional a Santa Rita de Cássia. No dia 19, que foi ontem, celebramos Santo Expedito, mas não podemos celebrar por ser o dia da vigília pascal. Estaremos celebrando Santo Expedito na próxima sexta-feira, dia 25. Nós temos uma comunidade dedicada a Santo Expedito, então, como todos os anos, nós vamos sair caminhando até a comunidade para celebrar Santo Expedito. Então, na sexta-feira, a partir das 18h30, os valentes que quiserem acompanhar o padre, estamos fazendo esta caminhada. Bom, cuidado com o que pedem a Santo Expedito, né? Cuidado. Também estamos aqui, vou aproveitar, né, para falar, nós temos aqui do lado direito do nosso salão um mural de homenagem aos falecidos. Então, aquelas pessoas que fizeram parte de nossa paróquia, atuantes, que ajudaram nossos parentes, né? Se quisermos colocar aí nesse mural de homenagem, é só colocar a foto no quadro e trazer para nós, que colocamos com alegria, né? Memória daqueles que nos precederam, né? Então é importante não perdermos a memória isso. Consagração da nossa vida à intercessão de Nossa Senhora. Oh, minha Senhora. Meu
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma feliz Páscoa a todos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, aleluia. Onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, aleluia. Não tenho medo de nada. Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada, Cristo ressuscitou. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. As trevas foram vencidas, Cristo ressuscitou. Cadeias foram movidas, Cristo ressuscitou. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. A morte onde está tua vitória? Bom, Tony. Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou, constrói a fraternidade, Cristo ressuscitou. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. Justiça, paz e verdade, Cristo ressuscitou. Constrói a fraternidade, Cristo ressuscitou. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. A morte onde está tua vitória? Cristo ressuscitou, E assim encerramos mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Pretendemos voltar quarta-feira, se Deus quiser, com a missa de Santa Rita de Cássia. Valeu, pessoal. E até.
E feliz Páscoa a todo mundo. Valeu, gente. Um abraço a todos e uma boa noite.